Pessoal, sabe que eu sempre gostei muito de futebol, né? Sempre joguei e sempre teve uma pergunta que me encucava a cabeça, que é a seguinte: por que o time que joga em casa normalmente vence ou tem a tendência de vencer? Se você entende um pouquinho de futebol, tal, quando tem uma fase mata-mata na Libertadores, na Champions, na Copa do Brasil, normalmente o time joga para empatar fora de casa e ganhar dentro de casa. É mais ou menos essa estratégia. Até para o Brasileirão, campeonatos de pontos corridos também, digamos, se você quer fazer uma boa campanha, você mira em ganhar as partidas dentro de casa e empatar as fora. Eventualmente você vai perder alguma dentro de casa e vai também ganhar uma fora, tal, mas mais ou menos é essa. Agora, a pergunta me encuca tanto porque se as regras são as mesmas, 11 contra 11, a mesma bola, árbitro, tudo igual, em campo, tudo igual, por que estatisticamente, historicamente, a gente pode ver que as equipes que jogam em casa ganham muito mais do que as que jogam fora de casa? Por que isso acontece se as regras, o jogo é tudo igual? Se não é uma questão de regra de jogo física, só pode ser então uma questão psicológica, certo? Daí muitos podem falar, não, mas é porque tem a torcida apoiando. E claro, isso faz diferença. Mas a torcida em si não joga, não tem nenhum efeito físico sobre o jogo. E ademais, agora com a pandemia, deu para ver também em partidas com o estádio vazio, sem torcida, a tendência permanece a mesma. O time ganha dentro de casa e perde fora ou empata fora, enfim. Por que isso acontece se é tudo igual? Eu parei para perguntar isso para o Lúcio Flávio, ex-paranista, e também já tinha conversado com isso com o Sidorf na época que eu morei na Itália, porque é um negócio que eu sempre fiquei refletindo, né? Por que isso acontece? Que nem pôquer, xadrez, qualquer jogo, as regras são as mesmas, então não deveria influenciar no resultado essa questão. E daí, depois de muito pensar, eu acabei chegando na seguinte resposta: essa tendência acontece por uma questão da expectativa criada em torno da vitória. Ou seja, a equipe, a torcida, o técnico, todos têm já a expectativa de ganhar uma partida quando joga em casa, e a expectativa, essa mesma expectativa não se repete quando você joga fora de casa, aí é o outro time. Então, a expectativa gerada pela vitória é o que faz com que ocorra de fato o resultado das vitórias historicamente. Então, como eu jogo em casa e eu tenho já esse paradigma de quem joga em casa joga para vencer, eu entro com uma expectativa de vitória, a armação do time, tudo pela vitória, não tem a ver propriamente com a mudança do campo, porque às vezes, sim, o São Paulo está acostumado a jogar no Morumbi, o Coritiba no Couto Pereira, mas não é isso que faz a diferença, e sim a questão da expectativa gerada. Tem um vídeo que eu assisti uma vez de um comandante dos Navy SEALs, a equipe de elite ali americana das Forças Armadas dos Estados Unidos, e ele falava assim, poxa, enquanto é um teste super cruel, super difícil de você conseguir se tornar um Navy SEAL, né, que é o grupo de elite, e eles estavam analisando a vida das pessoas depois que elas saíam do exército e voltavam para a vida normal, que elas não conseguiam manter o mesmo nível de excelência e performance que eles tinham enquanto estavam naquele grupo tão rigoroso. E eles começaram a tentar entender também por que, poxa, se ele desenvolveu esse nível de disciplina, de coragem, de ousadia, de uma série de coisas que você desenvolve ali nesse treinamento, em situações de guerra, por que ele não consegue manter isso depois que ele volta para a vida como civil? E a melhor resposta que chegaram, esse comandante falou, que era pelo seguinte, pelo mesmo motivo, pela questão da expectativa. Enquanto você estava ali fazendo parte no treinamento ou numa situação de combate com os Navy SEALs, a expectativa do grupo em torno de você era muito alta e você então se esforçava para corresponder essa expectativa.
quando eles se dissipam, quando vai cada um para o seu canto, para a sua vida, para suas famílias, para suas cidades, não existe mais esse fator de um grupo de elite tendo uma expectativa tremenda em cima do seu trabalho. E por isso você não consegue manter o mesmo nível de performance e excelência. Seria mais ou menos a questão do futebol também. Quando há toda essa pressão de expectativa em cima dos jogadores pela vitória, a performance deles melhora e isso acaba fazendo com que tenha um resultado maior. Isso aqui também vale para várias coisas. Aristóteles já vem desde a Grécia isso daí falando que finja que você sabe fazer, ou fazendo que você aprende a fazer aquilo que deve ser feito. Eu, no meu caso, por exemplo, eu nunca gostei muito de português quando eu era criança e redação. Sempre fui um aluno que não tinha muita afinidade para isso. Hoje eu gosto muito de comunicação, língua portuguesa, livro, tudo. Mas à época eu não gostava. E não sei por que meus pais sempre se dirigiam a mim para tirar alguma dúvida de gramática de português. E como é que se escreve isso? Como é que é a concordância disso? Aqui vai crase ou não vai? E eu, mesmo sem entender por quê, porque eu não era excepcional e nada além, assim, fora da curva em português, respondia, e quando eu não sabia eu ia atrás e respondia. E daí, por causa dessa expectativa que foi gerada em torno de mim, poxa, o Paulo é a pessoa, o Paulinho, né, para a família, é a pessoa que a gente vai recorrer para tirar dúvidas de português. Como havia essa expectativa em torno de mim, eu acabei me desenvolvendo, me esforçando para corresponder a essa expectativa. E isso fez com que eu aprimorasse o português, a língua, enfim. Então, veja como é interessante o poder da expectativa, como isso faz uma enorme diferença nos resultados concretos e reais que a gente obtém. Da mesma forma, se você vai iniciar um projeto e a sua expectativa é de fracasso, ou se você não tem uma expectativa ou não existe um grupo em torno disso, um outro exemplo que me veio agora em mente é aquela história quando você quer parar de fumar, por exemplo. Você pega um cartãozinho e distribui para várias pessoas. A partir de hoje eu não vou mais fumar, por exemplo. E você distribui para colegas, família, isso, aquilo. Quando você faz essa simples atitude, quando você tem essa simples atitude, automaticamente a sua chance de parar de fumar aumenta exponencialmente. Por quê? Porque você colocou uma expectativa em torno de várias pessoas que estão ali te monitorando e te observando e com a expectativa de que você realmente não volte a fumar. E com isso você se esforça mais do que se não houvesse essa expectativa. Você fica em silêncio, olha, eu vou parar de fumar, mas se eu falhar, ninguém vai perceber, não vai fazer diferença nenhuma. Então, veja como... não sei se vocês lembram, quando teve aquele Medida Certa do Fantástico, que a Renata Ceribelli e nossa, me fugiu o nome dele agora, mas vocês com certeza sabem, ele era o apresentador do Fantástico. E apresenta hoje o Ed Casa. Nossa, cara, bem famoso agora, mas me fugiu o nome dele. Enfim, eles entraram nessa campanha aí do Medida Certa, onde eles tinham se comprometido a perder tantos quilos em tanto tempo, enfim. E por que eles perderam realmente? Depois eu acho que até recuperaram, mas na época, quando o experimento foi feito, pensa na diferença. Você decide sozinha perder peso, ou sozinho. E daí, se você segue o plano, se você não segue o plano, você não tem ninguém a quem se reportar, você não tem que prestar contas. Então, você não se esforça tanto. A sua expectativa ali de ter sucesso realmente não é tão grande e daí acaba não funcionando. Agora, no caso dos dois apresentadores da Rede Globo, como havia todo o Brasil monitorando a perda de peso deles e acompanhando o processo, é claro que eles não iam querer decepcionar todos esses que estavam observando. Então, a expectativa gerada em torno deles que fez com que eles realmente conseguissem alcançar o objetivo deles. Veja como é poderoso isso. E é claro, tem um outro lado da moeda, como eu sempre gosto de falar aqui nos meus vídeos, ponderar as coisas, existe também as expectativas irrealistas. Então a pessoa muito sonhadora, muito também que precisa de um pouco mais de pé no chão,
acaba tendo expectativas irrealistas e acaba se frustrando. Tem também um livro muito bom que é The Magic of Thinking Big. Não sei se traduz assim, mas é a mágica de pensar grande, alguma coisa assim. Que é aquele negócio, mire na lua que se você errar, você ainda vai estar entre as estrelas. Então, sonhe alto, sonhe, realmente tenha expectativas irrealistas no bom sentido. E aí vai do teu autoconhecimento, né? Se você é uma pessoa que acaba viajando demais e tendo metas irrealistas ou prazos irrealistas, tem uma frase que diz também que não existem metas irrealistas, existem prazos irrealistas. Então, às vezes a pessoa fala, não, quero ter $1 milhão no banco. Ótimo, isso daí não é irrealista. Você vai levar quanto tempo? 20 anos para fazer isso? Então, ótimo. Então, comece a trabalhar durante os próximos 20 anos para ter isso. Agora, se a pessoa fala, quero fazer isso em 2 semanas, aí é claro que é pura viagem, né? Então, fica essa reflexão aí sobre como você pode manipular esse poder das expectativas em seu favor para que você consiga alcançar o máximo da sua performance, alcançar a excelência e a partir dessa expectativa conquistar resultados muito maiores do que você conseguiria se não houvesse toda essa estratégia por trás da geração de expectativa, tá bom? Fica essa reflexão então. Se você gostou, como sempre eu peço para você deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no meu canal que agora finalmente está começando a crescer. E se você quiser conhecer mais um pouco sobre mim e sobre o meu trabalho, acesse paulomachado.com. Um grande abraço e até a próxima!